Hoje, 4 de julho de 2019, são 7h53. Bom dia e vamos lá. Que seja um excelente dia, conforme diz o divino, que seu dia seja de fato conforme aquele que tudo cria, com toda certeza cheio de alegria. Mas vamos de fato ao recadinho do dia. É isso. Lá estava eu, santo, mas quer dizer, Deus me pediu para de fato conceituar. Eu sabia que eu era pronome pessoal do caso reto, mas Deus me pediu um conceito diferente de eu. Falei, santo Deus, como é que eu vou conseguir conceituar eu? Se eu, de fato, mas o fato em si estava diante de mim. O quê? Eu comecei, de fato, a me possuir. Ok? Sim, tudo começou a se definir. O meu fígado começou, de fato, a interagir. O pulmão começou, de fato, a reagir. O intestino, o quê? Esse sim começou de fato. É isso, eu não sabia se era de fato uma opressão ou uma impressão, o que era uma grande manifestação. Assim, eu logo disse, vai pegar ruim, meu irmão, vai pegar ruim. Mas o intestino manifestava. E aí, de fato, ou a coisa se apresentava, eu disse, meu Deus, de repente era uma conjunção. Até o baço, meu irmão, começou de fato a viver. O quê? Desapropriação. Era um escândalo. Tudo isso porque Deus pediu para você conceituar. Eu logo disse. Aí está. É o momento exato para eu me conceituar. Aí eu olhei, vi que de fato que a pele. O quê? Começou a ressecar. A pele ressecava, parecia de fato que eu ia. Porque parece que a pele iria se soltar. Eu logo disse: Meu Deus, olha a montanha de areia. O quê? Sim, que a pele estava a se formar montanha de areia. Aí eu disse: Aqui dito o ditado, é isso, é popular. Pode cuidar da cabeça que o fato está podre. O quê? Sim, porque se o intestino estava ali a manifestar, todo o organismo começou de fato a acompanhar, todo mundo correndo para lá e para cá, para lá e para cá, a pele começou de fato a se soltar uma montanha de areia. Aí eu logo disse, santo Deus, danou-se. O quê? Sim, era de fato a montanha, o quê? O Monte Carmelo diante de mim. Eu logo entendi, meu Deus, finalmente eu cheguei aqui. Santo! Eu me senti viva ali. Onde? Ai, no lugar onde eu até imaginei ter começado, quer dizer, ter uma boa parte, quer dizer, a melhor parte. Ah, mas que nada, tinha algo a mais. O quê? Sim, tinha algo a mais no Monte Carmelo. Eu logo entendi, meu Deus. É o homem de Nazaré esperando por mim. Santo Deus, a minha vida começa. Ok? Ali, quer dizer, aqui, quer dizer, um pouquinho ali, era o princípio de mim. Ok? Sim, porque eu imaginava que eu só poderia ir até ali, até o Monte Carmelo, passear a montanha de Samaria e viver assim todos os dias. Mas naquele dia, de fato, é que tudo acontecia, o Messias. O meu Messias não era o profeta Elias. Logo entendi. Eu sou de fato aquilo que Deus fez de mim. E essa sou eu aqui, pronto. Ok? Defini. Ok? Um mundo lindo. Ok? É isso. Se apresentou diante de mim.
o homem de Nazaré ali. Aí eu logo disse, olha senhor, eu sei de fato que dizem que tudo, quer dizer, desemboca, quer dizer, toda a riqueza corre para o mar, a questão é evaporar, mas a questão é que só evapora no mesmo lugar, no próprio mar. Olha só a seca que está. O quê? Tempo difícil, um tempo difícil. O povo de fato sem saber como entender, o que fazer. Era tanta pergunta que o povo estava a se fazer. Aquele tempo difícil ali. O quê? Em que, de fato, a água esteve a se recolher. O profeta Elias esteve a dizer, aquela confusão triste ali, eu ali olhando, o homem de Nazaré. O quê? É isso, se apresentando, aquela confusão formando, e meu organismo todo, o quê? Aí, se formando, quer dizer, se identificando. A minha identidade ali Deus constituía. Ali na terra de Samaria, a questão era o que vinha. O quê? Oxe, o mundo do Messias, o tempo dele. Eu disse, Senhor meu Deus, eu já entendi. Eu vou ter que entrar aqui, deixar tudo se definir. Depois eu vou ter que sair, o Messias vai estar esperando por mim. Vou agir. E quando eu voltar aqui, eu vou ter que, de fato, assumir a identidade que eu estive, de fato, a plantar em mim. Eu sou a vida que Deus esteve, de fato, a constituir. Sem nenhum tipo de prejuízo para mim, nem para quem, de fato, precisa de mim. Naquele momento eu vi, de fato, é o quê? É isso, o globo diante de mim. Aí eu disse, santo, é mais do que isto. Deus está a me pedir para, de fato, enxergar mais do que o globo ocular. Deixar toda a vida dele se apresentar. Sem mais o mundo me calcificar. A minha cerveja o mundo jamais iria dominar. Eu saberia, de fato, o real sentido de caminhar. Foi isso que o homem de Nazaré esteve a alcançar. O homem não desejou voar, nem rastejar, nem se elevar. O homem sabia caminhar e chegar onde Deus de fato estava a lhe enviar. Por isso ele me disse assim, Maria de Cássia, tem como você de fato ajudar quem tanto está a precisar? Eu disse para o homem de Nazaré, se Deus estiver de fato a me convidar, quem sou eu, meu Deus, para negar? Aí eu logo entendi que eu sempre estava lá. O pronome pessoal do caso reto, sempre a se entregar, dizer para Deus, vai lá, arrasa, joga duro, faça o que quiser. A questão é que não dava de fato para bater testa com Miguel. O quê? Eu logo disse para Deus, eu posso até auxiliar, de fato entrar e sair de qualquer lugar. Pode de fato jogar pergunta, eu sei que Deus vai estar lá. Agora, vou dizer, eu não vou comer baratinho de Miguel. Nem adianta, de fato, achar que eu vou me calar diante de Miguel. O quê? Querendo me derrubar? Olha, é bom avisar. Eu costumo, de fato, deixar Deus, o eu. O quê? Santo Deus, não foi lá o mandamento? Eu sou o Senhor. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Era a identidade que Deus estava a me dar. Olhar para mim e enxergar a vida que de fato Deus esteve a criar, sem essa pequenez de querer de fato dizer, mas você esteve a comprar alguma coisa em tal lugar e de fato você nem estava a precisar. Logo de fato começou a doar.
Eu vou logo dizer, Santo Deus, eu compro o que eu quiser. Afinal de contas, eu não sou Miguel. Afinal de contas, Miguel vive assim, de rapar pé, entrando de fato, headset. É, é isto. Quer dizer, bem isso. Foi isso que Deus me disse assim, olha, existe algo primoroso no sentido de ser. Eu. Não dá de fato para a gente esperar respostas prontas. Não dá para a gente de fato imaginar que se alguém perguntar, vai ouvir aquilo que a pessoa está a esperar. Claro que não. Quando a gente joga assim uma pergunta, é importante lembrar que a saliva costuma de fato. É isso! Ó, a pingar, respingar em algum lugar. E ali tem a sementinha da árvore que a gente de fato deve. É isso. Deus me disse assim para avisar que quando se lança uma pergunta, deve-se considerar, sim, aquele que vai responder tudo aquilo que o contexto de fato quer nos dizer. Não dá para a gente, de fato, pegar uma perguntinha solta, achando que Deus não está a ver todo o contexto que foi utilizado para, de fato, ser perguntado. A pergunta é feita livre, cada um é livre. Agora, a resposta também é nesse mesmo contexto, é livre. Quem pergunta é livre para perguntar, desde que respeite a minha privacidade. Sim, devo lembrar, eu sou do tempo antigo. O que é isso? Em que tudo fazia sentido. Ó, a área da casa, onde de fato todo mundo poderia entrar. Sim, era a área da casa. Fulano tá aí, como vai, tudo bem, isso, área. A sala é uma coisa mais assim particular, só se o dono da casa viesse a convidar. Vamos entrar. Na sala de jantar, então, aí era um convite muito mais particular. Fique para almoçar, para jantar. Então, a casa é ofertada levando em consideração o dono da casa. Então, sem de fato essa história de querer entrar até dentro do meu quarto para querer de fato saber o que se passa lá. Isso eu não vou aceitar. E se a pergunta vier desta forma tão desrespeitosa, pode ter certeza. Eu conheço verso e prosa. O quê? Sim, eu posso de fato me permitir entrar em qualquer lugar para a pessoa de fato arguir. Mas é sabendo. Eu não vou negar aquilo que de fato eu vou enxergar. Será assim na lata? Sim, aqui diz ditado popular. Ó, vou responder na lata. Não vou aceitar que ninguém venha me desrespeitar. A casa é construída assim. Eu imagino de fato, quintal. Quintal é para criança brincar. Então, devo de fato lembrar caduca, com toda certeza não vou ficar assim, a sabedoria de Deus não vai caducar, muito pelo contrário, ancião, de fato, Deus, de fato vai enviar, sim, porque sabe como é que é? Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, para de fato eu saber ser aquilo que Deus esteve a me conceder. Porque o que a gente costuma ver é essa gente imunda crescer, querendo de fato, olha, de uma forma tão nojenta que a gente é capaz de vomitar o que essas pessoas são capazes de realizar só para se beneficiar. Então, sem essa história de achar que vão me humilhar, que vão me tirar do ar, eu devo avisar. Porque, olha, uma árvore plantada, a gente leva em consideração não só a semente, mas todo o ambiente. Sim, o ar,
que a árvore vai de fato realizar fotossíntese, aquilo que a árvore vai se alimentar da terra, aquilo que o homem pode dar, se assim ele desejar. Então, a pergunta é livre. A resposta, com toda certeza, é levando em consideração todo o ambiente que ali vai estar. Porque o que a gente está vendo é tanta falta de entendimento sobre o que é legislar, que é de fato algo que não dá para a gente de fato sentar e não dar resposta na lata. Santo Pai não lhe pediu para dizer essas coisas? Me disse para de fato respeitar. E respeito, de fato, a gente começa a se dar. Sabe aquela história? Deus me perguntou assim: onde é que você está? Eu disse: eu estou no globo. É. Como é que as pessoas tendem a se comportar aí, Maria de Cássia? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo eu, oitavo eu, nono eu, décimo eu, 11º eu. Aí vem um técnico e começa a entrar. Lembrando para os 11 que estão a jogar, que é necessário muitas vezes se juntar para o eu, de fato, saber quem é que está a mandar. Aí, com toda certeza, até o nós começa de fato a se desmembrar. É uma confusão danada no lugar. E aí, muitas vezes, costumamos legislar sem nem lá. O quê? Santo, devo eu avisar. Sim, porque o primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, 11º eu. Ah, quantas vezes tiver a legislar? Ah, de fato, colocar lei que não existe em nenhum lugar só para se beneficiar. Devo eu dizer que nós vamos encontrar. A questão é saber se quem de fato costuma legislar, sim, que o povo elegeu para assim realizar, estar a saber que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, 11º eu, estiveram ali a se juntar, legislando sempre para derrubar o que eles... O quê? Santo Deus! Sabe essa história de interpretar? Olha o que nos diz o VAR. Me diga se, de fato, quem está a jogar manifesta unanimidade. É, com o VAR. Imagine, de fato, quando a casa que não costuma se respeitar, a casa legislativa souber. Sim, porque sabe como é que é chulé? Quando a gente tirar o sapato do lugar, souber que eles estiveram a legislar, criar lei. O quê? Ó, criar lei que não existe em nenhum lugar só para favorecer de fato quem, o que é quem costumava de fato a solicitar. E a casa advogada? Aff, Maria, pense na desgraça. Pense na desgraça. Mas eles lá, brigando, desrespeitando, convocando CPI, formando, sem se atentar que o tempo todo eles estiveram de fato a boiar, ó, vivem a boiar naquilo que, ó, primeiro eu, segundo eu, 11º eu costumam realizar, passando por cima. E esse não é um acordo. Devemos lembrar, né, que existe um acordo que deve respeitar aquilo que se faz lá. Imagine se o poder executivo, santo Deus, vier saber que o verdadeiro poder legislativo está na casa do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, que muitas coisas tiveram a inventar para barrar o que o poder legislativo queria de fato implantar no lugar. Mas se implantando, iria prejudicar quem o tempo todo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu estava, o quê? A beneficiar. Era uma guerra fria no lugar. Mas sabe como é que é? Como a gente perde tempo em subir na bancada, no púlpito, para discursar, nós não estamos sequer
que é conectado com o que se passa no primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E a gente esteve, de fato, a favorecer os 11, usurparam o nosso poder. É por isso que digo, Deus sabe de fato lhe favorecer, porque sabe que você tende a obedecer tudo aquilo que ele esteve a lhe conceder. É isso. Sim, é sem ilusão. É sem ilusão. Não dá para dar ilusão, não. As coisas estiveram de uma forma a se misturarem que a gente nunca, é a cegueira total. Você entra lá, acha que consegue. Você acha que você consegue de fato alguma coisa realizar. Aí lei, discurso e lei a aprovar. Mas o que funciona mesmo é o que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu costuma de fato. O que? Santo Deus. Será que a gente vai ter como de fato explicar que a Constituição brasileira nunca. Santo, assim não vale. Claro que vale. É como está lá, a alegria tanta de primeiro eu, segundo eu. Imagine gente egoísta, sempre se felicita. Imagine primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, sempre se juntando. O quê? O quê? Tecnicamente ali, ó, formando uma legislação. Oh, santo, que nem mesmo de fato quem está lá conseguiria de fato essa lá. É isso, acreditar, é enxergar, sentir, é algo inacreditável que se passa ali. Eis nós devemos lembrar que o dia tem 24 horas. Imagine formiga trabalhando. O quê? É isso com. Sabe como é que é? Os egoístas patrocinando, formiga trabalhando, os egoístas patrocinando, ali o poder legislando, nada alcançando e aí deteriorando sem de fato compreender. Aí isso, os trâmites do poder. E por que será, santo? Devo eu lembrar, se eu coloco uma roupa no varal para secar, eu devo saber de fato onde a roupa está. A hora de fato que eu devo sair lá é no quintal para pegar. E de fato enxergar se o pegador, aquele que eu estive a usar para colocar a roupa lá para secar, é o mesmo que está lá. A questão é essa, é detalhe. É a troca do pegador. E assim, de fato, a gente modificou aquilo que o Congresso legislou, trocando o pegador. Trocando o pegador. A gente foi trocando o pegador. E como de fato o Congresso brasileiro vive assim, o quê? A sua própria dor. A sua própria dor. A ocupação é essa, de ficar de fato nessa briga de comadre. De comadre. É briga de comadre pra cá, briga de comadre pra cá. E preceito bosta. Começaram a boiar. E aí, meus manos, o resultado, de fato, é que lá os egoístas foram criando uma legislação, de fato, ocultando e aí passando. Santo, isso ainda a gente nem esteve falando, não é? Não. Deus disse que torta de floresta negra é assim. A gente deixa crescer os olhos pelo tanto de cereja. Imagine de fato quando a gente abrir a torta de floresta negra e ver de fato o que eles estiveram realizando. Com base em que legislação, na própria legislação que eles estiveram criando. Eu poder lá, aí eu poderia dizer assim, ó, boiando, feito de fato, tulete de bosta. Ali boiando, discussando, brigando, se desrespeitando, comissão que de fato nunca esteve funcionando, você nem sabe para que serve. E aí, ó, acumulando coisa, acumulando, não esteve voltando, por quê? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu sempre estiveram enganando. E aí, de fato, embrulhando. O quê?
Ô, santo, sabe como é que é? A gente já foi assim, num lugar onde tem um poleiro. A gente já viu como é poleiro de galinha, o tanto de bosta que tá lá. Aí os 11 egoístas, o que é isso? Ó, criando tolete de bosta, e aí, ó, embrulhando, e lá deixando, criando, ó, tolete de bosta, embrulhando, e lá deixando. E eles lá acreditando que eles é que estavam legislando. Santo, que coisa horrorosa. É pai, de fato, esteve enviando essa força, mais do que isso, a céu aberto. O quê? Deus disse, olha, Maria de Cássia, eu sei que é difícil a gente ver bosta assim a céu aberto, mas a questão é que o nosso céu está tão descoberto, que a gente ainda não percebeu o que é. É que o povo está por perto. O quê? Aí é que está. Aí é que está. A gente pode até, de fato, ficar lá, perder sono, dizer que está a legislar, mas quando chega lá, o que? Eles vão desconsiderar, o que? Vão modificar, pegar o pegador da roupa, ou trocar. E sabe como é que é a interpretação? Oh, meu pai! Aí vão interpretar da forma que eles vão beneficiar quem ali, quem estiveram ali, sempre a beneficiar. É sempre assim. É sempre assim. Você pode legislar lá, quer dizer, fazer de conta. Mandar para lá para a roupa secar. Sim, ó. Sabe como é que é? Folha de papel precisa estar lá, secar. Só que o pegador, ó, os 11 egoístas, ou porque tem o técnico, ó, os 11 egoístas vão mudar. Não tem como de fato falar que a maneira como eles tiveram enxergar está no texto. A gente está a falar das coisas que a gente está investigando. Eles sempre, de fato, ó, eles pegam, ó, e trocam o pegador. E aí, de fato, passa o rolo compressor. O país, de fato, esses, o que é 11 porque tem mais essa. Entra um, se aposenta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Já está na hora de você, de fato, descansar. Outro a gente precisa colocar no lugar. Você sabe como está a funcionar, mas como é que, de fato, eu vou ficar? Não deve se preocupar, porque a gente sabe como, de fato, lhe beneficiar. Vai continuar, de fato, a ganhar as benesses do lugar. Ah, isso ninguém esteve a me avisar. Como não? Como não? É só de fato colocar, quer dizer, é continuar de fato a nos auxiliar naquilo que você pode, que já também eu vou me aposentar. Assim é assim, é uma coisa que nós estava de fato, a aposentadoria é só motivo de alegria. E aí, se a gente encontrar o quê? A lista dos aposentados. Aff, Maria. Aí eu penso que tu leite de bosta. O quê? Empalhado. Sim, porque ainda tem mais essa. Tem uns que são embrulhados, e aqueles que são empalhados, que tem uma eternidade ali. Ah, de fato, comer é comida ruim. Aí pense, tipo ruim mesmo. Aí pense no desespero que a gente de fato vai sentir. O quê? Gente, Deus pediu para eu de fato dar uma passadinha. O que Deus disse, América? Tolete de bosta a céu aberto, passeia lá para ver que aqueles estão tanto a brigar. Aí eu disse, ô senhor, não me manda não, porque é a reforma da Previdência que eles estão de fato lá
a brigar, é uma confusão danada no lugar. Eu cheguei, tô leita, céu aberto. Aí Deus disse, olha adianta, eu vi o que a lista de aposentadoria. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu falei, mas esse povo não deveria, de fato, já ter se aposentado, o salário e tal. Por que que eles costumam, por que que eles ainda estão, de fato, como se estivesse de plantão? É razoável, de fato, alguém continuar, de fato, a... Aí Deus disse, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Eu disse, Deus, oh Deus, será que vai prestar a gente definir tanto eu? Aí Deus me disse, olha Maria de Cássia, essa é a questão. A gente não tem a ideia do tamanho da confusão. Mas como de fato a gente não vai viver só de delação, se fazendo plantão, a gente vai ter que de fato colocar a mão. O quê? Deus me disse, Deus me disse. Nós vamos ter que colocar a mão no pão, fazer a separação, devemos nós avisarmos que lá é um fardo tão pesado, que você sabe, é egoísta. Você sabe como é egoísta. Egoísta não aceita ser aposentado. Fica fora do espaço. Egoísta quer ser o tempo todo recompensado. Pense no trabalho. Aí, de fato, uma discussão, mas depois, primeiro eu, a junção. Sim, Maria Cássia, Painho lhe disse para você dizer que nessa época de Copa, que está todo mundo assim, a se acender, que o time dos egoístas tem de fato as reservas. Foi isso, Deus disse, vamos aproveitar essa fase que o Brasil foi classificado para a final. Devemos de fato chegar, dar um recadinho básico, dizer, olha, além dos 11, o técnico nunca esteve a dispensar aqueles que estiveram a se aposentar no banco de reserva, o que eles devem ficar para de fato servir a beira-mar. Um ossinho de galinha chupar. É isso. Sabe, de fato, pé de galinha? O quê? Sim, pé de galinha, aquela morrinha, você tira a unha, chupar tudo. Aí pensa que vai aposentar, mas o técnico diz, olha, não, fulano não está a alcançar aquilo que você costumava realizar. É bom você auxiliar, aí você de fato, só de analisar você vê que não tinha como ser fulano. Sim, porque sabe como é que é? A identidade, a maneira como a pessoa se pronunciar, não tem como negar. Aí você de fato diz assim, mas esse texto aqui não pode ser de fulano. Tem a legislação, esteve criando, aí já sabe, o banco de reserva, o técnico sempre está solicitando. O quê? É, e aí recompensando. É bom a gente dizer para esclarecer. Depois dizer assim, mas nós nem estivemos a saber. Não, sabe como é que é? A gente deve de fato compreender. Olha, não dá para trazer a torta toda já pronta, não. É por fase. Sim, fase. É fase. Sabe como é que é? Ninho tem fases. É leite ninho tem as fases. Senão a gente, de fato, pode até tropeçar e por cima de nós mesmos a gente cair. Aí não dá. Então Deus disse, vamos viver assim as fases. Falar por fase. Agora está na hora de ninho crescimento. Aí Deus disse, olha, é bom a gente, de fato, se preparar. Porque o ninho crescimento nós estamos a ofertar. A coisa é de arrasar. Não vão poder dizer que nós não estivemos de fato a dar um ninho crescimento. Mas sabe como é que é? Ninho crescimento não pode fazer todo o trabalho. Aí a outra parte cabe a nós sem dizer, mãe, me dá aí de fato um copo de leite integral. Aí a mãe disse, eu lhe dei nenhum crescimento nesse instante. Não, mas eu quero com sustagem. Coloca um pouco de farinha láctea,
coloca Neston, coloca Mocilon, coloca banana, coloca maçã, coloca mamão. A mãe vai dizer, menino, o que é isso? Eu estou na fase do crescimento, estou de fato trocando os dentes. Aí a mãe chega logo, tá comendo demais, mas eu vou aproveitar essa fase. Aí vai na farmácia, compra calcigenol, o que? Biotônico Futura, o que? Ovo de pata, o que? Um leite moça, o que? Aí bate, o que? Ainda urucum, a sementinha, toma. Mãe, o que é isso? Vire índio, vire índio, porque eu devo lhe dizer, a coisa vai feder e nós não vamos ter como esconder. Ok? Porque o próprio legislativo, santo Deus, vai querer saber. Imagine, o poder legislativo querendo saber o que esteve a acontecer. Não é mesmo de doer? Santo Painho, quando quer de fato trazer alegria para o altar, ele sabe de fato abusar. É isso. Deus disse, menino em fase de crescimento tende de fato a se lambuzar. Nós vamos de fato abusar da comida de fato para menino se infartar. Aí vão ter que arrotar. O quê? Sim, o aparelho digestivo vai ter que funcionar. Aí pense no poder legislativo. É isso, questionando o quê, ministro? Será que de fato o poder legislativo vai ter coragem de convocar ministro? Mas quando o poder legislativo souber que ministro, de fato, nunca deu tiro no pé, mas fez, de fato, do poder legislativo, Miguel, é isso. Sendo assim, eu não tenho medo do meu ir e vir, nem do que está por vir. Eu vou entrar e vou sorrir. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Respeitando, é isso o contexto, sabe como é que é? Árvore é verde, é isso. Tem tende a absorver tudo que o ambiente estará lhe dizer. Aí quando eu entro no lugar para ler, vejo de fato que é árvore viva. Eu tenho que ser, eu sou árvore viva. Aí não dá para de fato chorar. Sabe como é que é gente egoísta? Só tende a se felicitar. Vive assim, colocando os dentes para quarar, sem se importar com quem está lá sofrendo, chorando. Nunca estiver a se importar. E o poder legislativo lá é bosta, a boiar, achando que estão de fato a legislar. Não tocou no poder executivo. A Deus disse de fato que não seria necessário, que eu deveria de fato apenas. Olha, é isso. Sim, porque nesse momento o poder executivo tende a, que é a voar. Sabe como é que é? Paraquedista. E quando de fato for o momento do capitão, o quê? Ou usar o paraquedas, vai enxergar tolete de bosta, bosta a céu aberto, vai ter que passar. E procurar, de fato, um lugar para, de fato, ó, ele cair. Sim, lá. E aí, ter que definir o princípio, o meio e o fim. Sim, os meios do povo sobreviver aqui. Aí ele vai ter que entender o que o povo está a pedir. Defina o que você de fato veio fazer nesse lugar, já de que paraquedas que você veio parar. Agora vai ter que de fato compreender que não vai poder estar a voar, caminhando nesse lugar para as necessidades do povo, porque ainda que seja de fato o mínimo, levando em consideração as pessoas que estão na rua. O quê? É isso, não só fazendo manifestação, ó, mas sem pão, tendo um olhar diferente para esse lugar, levando em consideração quem em abrigo, porque é isso estar a morar, enxergando não só quem pode votar, mas os presídios. Como é que vai ficar? Como é que nós podemos desconsiderar? Como é que nós vamos dizer que não temos o que fazer? Nós temos o que fazer. Nós temos que governar
para aquilo que de fato é a necessidade do lugar, até para os presidiários. Nós vamos ter que encontrar uma solução. Não dá para, de fato, viver essa criação criando monstro, criando monstro, criando monstro, criando monstro, cada vez pior. Não dá para pessoas comuns se acharem no direito de pegar foice e avançar, como aqui na Bahia fizeram, para cima de pessoas, sem se importar, porque sabe que nada vai dar. Essa é a questão. Eles não estão a importar porque sabe que nada vai dar. Nada dá. Um tempo que vai ficar lá é férias, descansando. E aí, quando voltam, monstros criando. Então, nós temos mesmo é que pensar. Deus não me pediu para, de fato, viver fora do ar, mas para contextualizar o lugar onde eu estou. Apesar, nesse momento, a habitar, levando em consideração que eu sou árvore viva. E no lugar onde eu vou entrar, a fotossíntese eu vou realizar. Então, não vão poder reclamar. Árvore viva, foi o conceito que Deus, de fato, esteve a me ofertar. Eu não tenho culpa que eu, de fato, consegui enxergar e viver dessa maneira nesse lugar. Eu não posso dizer que eu tenho culpa. Será? Aqui apareceram, gente, sabe como é que é? É do tipo sem carne. Uma dor infame eu estive a passar. Quanta miséria eu sofri nesta casa. E sem ninguém para me ajudar. Família? Que família? Que família? Sozinha. Sim, porque eu devo de fato considerar que aqui dizem que Deus faz parte do imaginário. Sim, mas às vezes é o que a ciência, que é necessário, que faz parte do imaginário. Então, o Deus que eu fui buscar fazia parte do meu imaginário. Ninguém entendia esse Deus. O meu irmão disse, eu não entendo um Deus que afasta a filha da casa dos pais. Mas eu entendo esse Deus. Eu entendo. Ele disse para eu seguir amando e não menosprezando. E para amar, eu teria que me enxergar. E quando eu me enxergasse, eu iria ver tudo aquilo que de fato estava a acontecer. E nunca iria querer me favorecer. Nunca. Que caberia a ele preencher o meu ser. E se é assim, eu estou aqui para dizer, qualquer pode até nos fazer morrer, mas Deus nos dá o direito de viver. E Ele é o meu ser. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui, porque nós sabemos de fato que o que está por vir, estamos de fato acompanhando, mas respeitando as decisões que de fato o poder está tomando. Mas acompanhando. Sabe como é que é? Nos desmembrando. Nada está passando, a gente está registrando. Com toda certeza, Deus está confiando, é isso naquilo que eu estou realizando. O pedido dele, é claro. Obrigada e bom